A Bíblia é mais do que um livro religioso. É um registro espiritual de conflitos, promessas e advertências. Entre seus relatos mais densos está a história dos 12 filhos de Jacó, os homens que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Cada um deles foi marcado por traços profundos de personalidade, decisões cruciais e bênçãos proféticas que, ao invés de trazer apenas glória, também carregavam juízo, sombras e maldições. Esses filhos nasceram do ventre de 4 mulheres diferentes: Lia, Raquel, Zilpa e Bila. Desde o princípio, a formação dessa família já era fruto de ciúmes, competição e disputas emocionais. Essa atmosfera moldaria os homens que dariam origem às tribos que influenciaram a história de todo o povo hebreu. O julgamento do pai, bênçãos ou sentenças. Antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos e lançou sobre cada um palavras proféticas. O que parecia ser um momento de bênção familiar tornou-se, na verdade, um tribunal espiritual, onde ele revelou o que havia no coração de cada filho e o destino de seus descendentes. Ruben, o que perdeu tudo por um impulso. Ruben, o primogênito, era aquele que deveria herdar tudo, mas seu coração impulsivo o levou a cometer um erro imperdoável. Deitou-se com Bila, concubina de seu pai, uma afronta direta à autoridade de Jacó. Por isso, ele ouviu uma sentença severa: impetuoso como as águas, não serás o mais excelente. Ruben perdeu a posição de honra e sua tribo jamais teve liderança ou destaque entre Israel. Uma lição cruel. Um único ato pode apagar uma linhagem inteira. Ruben foi o primeiro filho de Jacó com Lia. Por ser o primogênito, deveria receber a herança, a liderança e a bênção principal. Mas Ruben caiu. Ele teve relações com Bila, concubina de seu pai. Uma traição íntima e grave. Jacó ficou em silêncio por anos, mas no leito de morte soltou o veredito: Ruben, tu és o meu primogênito. Impetuoso como as águas, não serás o mais excelente. A tribo de Ruben, localizada a leste do Rio Jordão, se enfraqueceu. Não produziu reis, juízes nem profetas. Ele é o arquétipo de quem tem tudo e perde por não dominar seus impulsos. Simeão e Levi, a fúria que se voltou contra eles. Simeão e Levi, irmãos por sangue e por temperamento, carregaram uma mancha de sangue. Quando sua irmã Diná foi violentada, eles planejaram vingança contra os homens de Siquém. Fingiram uma aliança e, quando os inimigos estavam vulneráveis, mataram todos os homens da cidade. Simeão e Levi, filhos de Jacó com Lia, são lembrados por um ato de vingança brutal. Quando sua irmã Diná foi violentada por um príncipe de Siquém, eles tramaram um massacre disfarçado de aliança. Fizeram com que todos os homens da cidade se circuncidassem e, no terceiro dia, atacaram e mataram todos. Jacó os amaldiçoou. Jacó, em vez de aplaudir, os condenou. Maldita seja a sua ira, pois era feroz. Eu os dividirei em Jacó. Simeão desapareceu da história. Levi, mesmo amaldiçoado, foi usado por Deus como tribo sacerdotal, espalhado entre as demais, sem herança de terra. Deus transformou a maldição em ministério, mas não sem cicatrizes. Maldita seja a sua ira. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Simeão recebeu terras dentro de Judá e desapareceu como tribo autônoma. Levi, curiosamente, foi escolhido por Deus para o sacerdócio. Os levitas não herdaram terra, mas se espalharam como ministros espirituais. Eles representam a ira sem controle, mas também mostram que até os impuros podem ser redimidos se consagrarem a Deus. Judá. O caído que foi exaltado Judá tem uma história marcada por falhas, como o caso com sua nora Tamar, mas também é símbolo de redenção. Foi ele quem impediu o assassinato de José e mais tarde se ofereceu como escravo para salvar Benjamim. Jacó o abençoa com uma profecia poderosa: o cetro não se apartará de Judá. Dele nasceriam Davi, Salomão
e, finalmente, Jesus Cristo. Judá mostra que Deus exalta quem aprende com os próprios erros. Dan, o filho que virou serpente. Poucos são tão enigmáticos quanto Dan. Sua bênção é uma sentença. Dan será serpente à beira do caminho. Judá, também filho de Lia, teve uma vida marcada por falhas, como o caso com sua nora Tamar, mas também por liderança e coragem. Foi ele quem impediu que José fosse morto e se ofereceu como escravo em lugar de Benjamim. Jacó viu algo diferente nele e declarou: "O cetro não se apartará de Judá." A tribo de Judá ficou com a região de Jerusalém. Dela vieram Davi, Salomão e Jesus. Judá representa a redenção, a autoridade espiritual e a linhagem real. An, filho de Bila, recebeu uma bênção que soava mais como maldição. Dan será serpente à beira do caminho, que morde os calcanhares do cavalo. Dan é o único filho de Jacó comparado a uma serpente, símbolo da traição e da queda no Éden. Sua tribo, inicialmente no sul, migrou para o norte e fundou um santuário idólatra em Dan. Foi o primeiro centro de idolatria oficial de Israel com bezerros de ouro. Em Apocalipse 7, quando são listadas as 12 tribos seladas no fim dos tempos, Dan não aparece. Algumas tradições rabínicas afirmam que o anticristo viria de Dan. Dan representa a corrupção do juízo, o engano espiritual e a traição da aliança. Naftali, beleza que não resiste à guerra, descrito como uma gazela solta. Naftali habitou terras bonitas e férteis, mas sua leveza foi sua fraqueza. Foi uma das primeiras tribos a cair diante da invasão assíria. Representa os que vivem com suavidade, mas sem profundidade para resistir ao mal. Filho de Bila, Naftali é descrito como gazela solta, que profere palavras formosas. Ele recebeu terras ao norte de Israel, região fértil e bela, mas foi uma das primeiras tribos a cair diante dos assírios. Naftali representa o talento sem raiz, a beleza sem firmeza, pessoas leves, mas facilmente derrubadas. Gade, o atacado que revida. Gad será atacado, mas revidará. Essa tribo viveu exposta, vulnerável às guerras, mas se tornou símbolo de resistência. Gad nos lembra que ser ferido não é o fim, desde que se levante para lutar novamente. Filho de Zilpa, Gad foi abençoado assim. Gad será atacado, mas atacará no fim. Sua tribo viveu nas regiões leste do Jordão, em constante batalha com os inimigos. Era conhecida por sua bravura, mas por estar longe do centro de Israel, perdeu influência com o tempo. Gad é o símbolo da resistência, da sobrevivência espiritual mesmo nas margens. Aser, riqueza que adormece a fé. Jacó disse: Aser proverá iguarias de rei. Ele habitou terras ricas e férteis, mas caiu na letargia. Sua tribo falhou em vencer os inimigos e foi dominada por influências pagãs. Aser é um alerta. A abundância sem vigilância leva à queda espiritual. Também filho de Zilpa, Aser recebeu uma bênção suave. Seu pão será farto e ele produzirá iguarias de rei. Recebeu terras férteis e prósperas, mas caiu no comodismo. Sua tribo não expulsou os inimigos, viveu cercada de pagãos e perdeu força. Aser representa os que se satisfazem com a fartura e esquecem da missão espiritual. Issacar, a força que se acomoda. Comparado a um jumento de ossos fortes, Issacar é símbolo do trabalhador que aceita a servidão para viver em paz. Sua tribo produziu, mas viveu sob domínio, um retrato dos que preferem estabilidade à liberdade espiritual. Filho de Lia, Issacar foi comparado a um jumento forte que aceita carregar fardos, curvou seus ombros à carga e se tornou servo. Recebeu terras boas para a agricultura, mas preferiu paz à independência. Aceitou servir reis estrangeiros para manter a estabilidade. Issacar é o arquétipo da força sem coragem, da alma que escolhe Zebulon, entre portos e nações-se, o conforto em vez da liberdade.
Jacó profetizou que Zebulon habitaria nos portos, e foi o que aconteceu. Essa tribo viveu em constante contato com outros povos, mas essa abertura trouxe também riscos espirituais. Zebulon é o símbolo da modernidade, conectado com o mundo, mas com identidade diluída. Irmão de Issacar, Zebulon recebeu a bênção. Habitará nos portos do mar e será refúgio para navios. Sua tribo ficou ao norte, conectando Israel com os gentios por meio do comércio. Zebulon representa o contato com o mundo, com seus perigos e oportunidades. É o símbolo dos que vivem expostos e que correm o risco de perderem a identidade espiritual. José, o injustiçado que governou. José foi traído, vendido, preso, mas se tornou governador do Egito. Sua bênção foi tão grande que gerou duas tribos, Efraim e Manassés. Mas o poder também trouxe riscos. Efraim se tornou arrogante e caiu na idolatria. José nos mostra que o sofrimento lapida, mas o sucesso testa. Filho de Raquel, José foi traído pelos irmãos, vendido, preso, mas depois elevado ao governo do Egito. Jacó o exaltou. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Em vez de uma tribo, José gerou duas, Efraim e Manassés, seus filhos nascidos no Egito. Efraim se tornou dominante no norte, mas caiu na idolatria. Manassés manteve parte da fé. Benjamim, o lobo entre a luz e a sombra. José representa a dor que exalta, o sofrimento que forma líderes, mas também os perigos da prosperidade mal administrada. Jacó o chamou de lobo que despedaça. Sua tribo foi marcada por guerras internas, mas também deu origem ao rei Saul e ao apóstolo Paulo. Benjamim é ambíguo. Pode ser destruidor ou redentor, depende da direção do coração. Filho mais novo de Jacó, nascido da dor, Raquel morreu ao dá-lo à luz. Benjamim é lobo que despedaça. De manhã, devora a presa. À noite, divide o despojo. Sua tribo foi marcada pela violência e por uma guerra civil em Juízes 19:21. Mas também deu origem a dois homens históricos, Saul, o primeiro rei Paulo, o maior apóstolo do cristianismo. Benjamim representa o instinto bruto que pode ser usado para destruição ou para redenção. A queda das tribos o tempo, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos ao norte, lideradas por Efraim, caíram em idolatria e foram levadas pela Assíria. Judá, Benjamim e Levi formaram o sul e voltaram do exílio babilônico. As 10 tribos se tornaram as 10 tribos perdidas de Israel. Em Apocalipse, vemos 12 tribos seladas no fim dos tempos, mas Dan não está lá. Com o tempo, as tribos se dividiram. 10 formaram o reino do norte e caíram em idolatria. Foram levadas pela Assíria e nunca mais voltaram. São as 10 tribos perdidas. Apenas Judá, Benjamim e Levi retornaram do exílio. No Apocalipse, são listadas 12 tribos, entre os 144 mil selados. Mas Dan não aparece. Sua exclusão é o grito silencioso de uma tribo que abandonou sua identidade espiritual. Cada filho de Jacó é um espelho da alma humana. Rúben, impulsividade. Simeão, ira. Levi, justiça cega. Judá, redenção. Dan, traição. José, sofrimento e glória. Benjamim, instinto e redenção. Os 12 filhos de Jacó representam 12 caminhos, 12 destinos, 12 espelhos da alma humana. O que perde tudo por impulso, o que se vinga e se destrói, o que se redime e lidera, o que trai e é esquecido, o que sofre e se eleva, o que despedaça e depois se reconstrói. A pergunta que fica é: em qual dessas tribos você está vivendo? Essas histórias não estão apenas nas páginas da Bíblia. Elas estão dentro de nós. Somos formados pelas mesmas escolhas: honrar a aliança ou romper com ela. A mensagem final é clara. Nem todo chamado termina em salvação, e nem toda bênção se mantém. O que nos sustenta é a fidelidade, mesmo quando erramos, mesmo quando sangramos.
Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.